Fala galera, beleza? Meu nome é Léo Veloso e seja bem-vindo a mais um diário. Já estou aqui na academia e hoje vou mostrar para vocês um treino full body, vou fazer um voice over com vocês. E basicamente é o seguinte, hoje é dia 30 de dezembro, então amanhã a academia não abre, também no dia 1º de janeiro ela não abre, então eu vou fazer esse treino de corpo inteiro para tentar estimular todas as musculaturas pelo menos uma vez na semana, tá? É uma estratégia muito legal para fazer quando vai viajar, vai estar de férias ou quando a academia não vai abrir por um feriado, tá? É muito interessante também, porque às vezes o pessoal treina 6 vezes na semana, e por exemplo, se a academia só abre umas 3 vezes, o treino acaba ficando muito volumoso, muito longo, e também acaba perdendo muita produtividade no treino, beleza? Então hoje eu vou fazer um treino full body, e depois eu vou mostrar para vocês tudo direitinho. Iniciei então o treino realizando alguns exercícios de mobilidade articular. Esse exercício aí é o que a gente chama de gatinho, serve para aquecer bem a coluna, trabalhar a mobilidade da coluna também, ativar as escápulas e tudo mais. Também fiz esse exercício aí para os membros inferiores, ativando muito tornozelo e quadril. E como era um treino full body, um treino de corpo inteiro, o que eu queria era exatamente ativar, né, e preparar todas as articulações do corpo. Realizei também esse exercício para ombros, que é um exercício que eu sugiro muito, recomendo muito que você faça aí antes dos seus treinos de membros superiores e também inferiores, caso for fazer, por exemplo, um agachamento, que tem que segurar a barra, porque ele melhora muito a amplitude de movimento, ajuda muito a prevenir lesões e melhora demais a tua performance. Tu pode realizar ele com a corda, como eu estou fazendo, ou com bastão, ou com elásticos, ou simplesmente com os braços, caso tenha um pouco mais de dificuldade. Depois eu vim aqui aquecer o meu manguito utilizando alguns halteres. Eu gosto muito desse exercício, eu gosto de fazer ele com o cotovelo um pouco abaixo do ombro, no ângulo um pouco mais baixo, porque eu me sinto mais confortável e sinto que ativo melhor a musculatura. Agora sim, iniciando propriamente o treino, eu comecei o treino aqui no supino com a barra, fazia muito tempo que eu não fazia esse exercício, foi bem legal, eu estava testando praticamente a carga, porque como eu disse, fazia tempo que eu não fazia, coloquei aqui 70 quilos e fiz 6 repetições bem tranquilo. Como um dos meus pontos fracos do shape é peitoral, eu decidi então começar esse full body justamente nele, beleza? A Nanda também realizou esse exercício, ela estava treinando comigo, e olha que interessante que eu estava ajudando ela a montar o arco ali no banco, o arco no supino, que essa posição que ela tá com as costas arqueadas é a posição mais correta para fazer o supino. Então, não vai te lesionar, não vai te atrapalhar, e na verdade apenas vai te beneficiar, vai ativar mais peitoral, vai te dar mais estabilidade, te dar mais força. Então, faça esse arco nas suas execuções de supino e com certeza vai te ajudar muito. Aqui eu fui para a segunda série, coloquei mais 2 quilinhos de cada lado, então 74 quilos totais. Eu fiz 4 reps, também bem tranquilo, mas como fazia muito tempo que eu não fazia esse exercício, eu realmente estava um pouco inseguro. Aí galera, tava falando aqui com a Nanda, acabou de fazer a série dela de 4 repetições. Uma coisa que faz muita diferença, que dá muita força, é saber fazer a respiração. Então quando estiver no supino, tu puxa bem o ar, enche bem o pulmão, tenta puxar o ar pela boca, desce a barra, quando ela tocar no peito e tu estiver subindo, tu solta o ar. Quando tu expirar o ar, aquela expirada, digamos assim, vai dar muita força para tu levantar a barra. Mesmo no agachamento, mesmo em vários exercícios compostos. Então uma dica aí para melhorar muito a força, melhorar muito a técnica e a execução é a respiração. Então agora foi a última série, tá? A terceira série. Eu coloquei ainda mais peso, finalizei o exercício com 80 quilos. Foi uma carga que eu nunca tinha botado antes, então eu achei que não ia ir muito bem, mas consegui fazer 2 repetições bem tranquilo. E agora eu vou colocar então o áudio também no vídeo para vocês entenderem um pouco melhor o que eu estava falando ali da respiração. Depois então do supino reto, eu vim aqui para uma puxada, realizei 3 séries também, de cerca de 6 a 8 repetições, bem pesado. Eu fui seguindo a ordem de prioridade, ou seja, peitoral e costas são meus pontos fracos, então foi por eles que eu comecei.
O terceiro exercício então foi esse agachamento, um agachamento frontal com a barra. Aqui tinha um total de 50 quilos. É um exercício que eu gosto de fazer, ativa bastante a musculatura do quadríceps, bastante também a musculatura dos glúteos, porém é um exercício que requer bastante consciência corporal, bastante mobilidade articular e ainda assim é bem difícil de executar. Com a Nanda a gente optou por fazer o agachamento tradicional, o agachamento com a barra nas costas, por questão de conforto, por questão de mobilidade também, tá? E é um exercício também super efetivo, super interessante, é um dos mais completos de membros inferiores, ativando bastante glúteo, quadríceps, posterior, enfim, super completo. Eu fiz o frontal apenas para dar uma variada e foi apenas isso. Aqui era a última e terceira série do agachamento, aumentei um pouco, coloquei 60 quilos, não estava difícil, eu consegui executar ele com tranquilidade nos membros inferiores, porém a barra começou a rolar para frente e eu só consegui fazer 5 repetições, senti muito desconforto nessa série. Saindo do agachamento, eu vim aqui para a paralela, adicionei carga, caneleiras no tornozelo para intensificar ainda mais o exercício. Como o treino era full body, mas ainda assim eu queria dar um ênfase no peitoral, eu fiz ele combinado com apoio no solo. Vocês podem reparar aqui na execução que eu não estendia completamente os cotovelos, porque eu realmente queria manter a tensão maior no peito. Aqui eu fiz até a falha, foi cerca de 20 repetições, se não me engano 20, 25 repetições no apoio e umas 8 a 10 na paralela, porque eu adicionei peso. Aqui eu vim para uma remada, remada cavalinho, é um ótimo exercício para ativar a dorsal e também, por ser livre, ativar bastante também os eretores da coluna, toda aquela região da lombar, o core e etc. Eu preferi não utilizar cargas muito altas aqui, fiz um movimento bem controlado, um pouco mais de repetições e fiz esse exercício combinado com o stiff. O stiff eu preferi fazer com halteres, tá? Por questão de conforto mesmo. E eu escolhi esse exercício para terminar de ativar, digamos assim, que é a lombar, e então ativar toda aquela cadeia posterior do corpo. Depois a gente começou a trabalhar então os ombros. A gente fez aqui 5 séries de elevações laterais, cerca de 12 a 15 repetições. Nenhum mistério, nenhuma técnica, apenas o exercício. Perto de finalizar o treino, então, a gente começou a trabalhar os braços. Vocês podem ver aí, estava fazendo uma rosca direto com o halter sentado. Esse exercício eu acho bem interessante de fazer, porque quando a gente está de pé, a gente tende a dar uma roubada um pouco maior usando o balanço do tronco. Eu fiz ele combinado com o exercício tríceps testa com halteres também. Gosto de usar bastante halteres para treinar braços, porque normalmente a gente tem um lado mais fraco que o outro. Então quando a gente utiliza a barra, às vezes isso pode acabar atrapalhando. Então eu sempre prefiro utilizar halteres nos treinos de braços, pelo menos na maior parte do tempo. Para finalizar o treino, então, eu fiz esse abdominal no banco, abdominal livre, um exercício que eu gosto muito de fazer, ativa bastante a musculatura, e eu fiz ele combinado com a panturrilha sentada, que é outro exercício que eu também gosto muito, consigo ativar bastante a panturrilha, adicionar bastante carga também. Fiz movimentos controlados, com cadência, para finalizar então o treino. Aí galera, terminando o treino agora, 1h10 praticamente de treino, quase 600 calorias. A Nanda vai fazer a panturrilha dela agora. Aquela máquina ali ficou muito pesada para ela. A gente adaptou a panturrilha em pé. É isso aí. Finalizando aqui, vou mostrar para vocês o meu pós-treino. Então galera, é o seguinte. Estava conversando com o meu treinador e a gente precisa de mais volume no shape, tá? Crescer um pouco mais, só que a gente não quer ganhar tanto peso, porque senão vai vir muita gordura junto e isso vai embaçar um pouco o físico. Então o que a gente fez? A gente colocou essas bolachinhas de maisena com doce de leite 2 vezes na semana no pós-treino, no dia de treino de peito e costas, tá? Porque é o treino que a gente mais precisa intensificar, por conta da caixa, a gente precisa crescer um pouco mais a caixa torácica, porque é muito desproporcional com os membros inferiores e com os braços. Então quando eu posto para dentro do bíceps, as coxas, o bíceps, aí enfim, o braço, engolem o resto do shape. Então a gente precisa melhorar isso e a nossa estratégia que a gente pensou junto foi implementar
esse pós-treino, tá? Que dá mais ou menos umas 600 calorias. Então a gente não subiu mais as calorias nesse último ajuste, a gente só incrementou esse pós-treino 2 vezes na semana, e na terceira vez a gente faz ali uma refeição livre, então hambúrguer, alguma coisa assim. Então são 3 dias que a gente tem um superávit calórico um pouco maior ainda, mas estrategicamente para repor, né, depois do treino. Basicamente, essa estratégia serve para a gente reestocar o glicogênio que a gente gasta durante o treino, tá? Então, como é no caso do treino de peito e costas, eu tenho hoje de full body, é um treino muito exaustivo, então tem muito glicogênio para repor. Também para dar um pouco de insulina, para a gente, né, parar de catabolizar, digamos assim, depois do treino já começar com a reconstrução muscular, beleza? Mais tarde eu vou tentar gravar um vídeo para vocês explicando um pouco melhor como é que tá meu off, como é que tá meus treinos, como é que tá meus macros e tudo mais, beleza? Agora eu vou aproveitar aqui minha refeição e daqui a pouco eu vou ter que gravar uma aula. E agora, galera, se liguem no pós-treino da Nemo. Bem pequenininho, Isso aqui pouco tá bem gostoso. bonito. Quero contar uma curiosidade pra vocês, é uma coisa meio estranha, eu nunca tinha achado ninguém assim, mas eu sou uma pessoa que não gosta de sorvete, picolé, essas coisas assim. Não gosto, não sinto prazer nenhum comendo, e isso é bom porque eu economizo bastante. Aí um dia desses eu encontrei uma guria lá na academia, uma mulher que também não gosta de sorvete, aí disse. E aí eu me senti um pouco melhor, menos alienígena, porque é muito estranho isso, todo mundo come só isso no verão, igual essa guriazinha aqui. Fala galera, beleza? Então, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre como está sendo esse meu off-season, como está sendo essa minha fase de booking, quais os próximos passos, enfim, né, todo esse meu planejamento. Primeiramente eu queria falar, né, atualizar vocês que agora eu estou com um treinador, o Andrei Sena. Ele é um cara muito novo, mas ainda assim experiente, já competiu algumas vezes, tem bastante atletas também no palco. Enfim, o pensamento bateu, a gente teve ali uma boa conversa, alinhamos os objetivos, etc. E a gente acabou fechando. Então agora eu conto com um treinador que com certeza vai tornar minhas próximas preparações muito mais fácil, muito mais segura, né? Que é muito importante ter alguém para olhar de fora, por mais que às vezes tu saiba o que tem que fazer, a gente não é tão crítico com a gente mesmo, a gente acaba se sabotando em algumas coisas e por isso é importante ter um treinador, né? Ter ali um coach. Então, agora falando mais propriamente sobre o off-season, sobre o booking, como é que a gente fez logo após o campeonato? Eu fiquei uma semana off de dieta, uma semana off de treino, tá? Comi bastante besteira, aproveitei, descansei e logo depois já retornei à rotina normal. Eu ainda estava em déficit calórico e a gente foi aumentando gradativamente as calorias. Agora estou ingerindo 3.000 calorias, vou colocar os macros aqui na tela, tá? O Andrei me passou um cardápio para mim seguir e é mais ou menos isso que eu estou fazendo, tá? Volta e meia faço algumas substituições, principalmente em quantidades e tal. Enfim, aquele mesma coisa que vocês já estão acostumados a ver. Mas ele prefere que eu tenha mais consistência nos alimentos ali que ele me passou, principalmente por questão de micronutrientes, cálcio, magnésio, enfim. Essas vitaminas e minerais, o que eu achei muito interessante. Ele também me passou alguns manipulados e tal. Enfim, a gente conseguiu alinhar o pensamento de um jeito que os dois consigam, né, fazer o que tem que ser feito. A gente então subiu gradativamente as calorias, os macros. O meu peso agora está mais ou menos 74 kg de jejum. Eu consegui controlar muito bem o rebote, eu ganhei apenas 3 kg, 3,5 kg. Tá? O shape ainda está bem agradável, está um shape limpo, não está super definido, não está super grande, mas está um shape bacana. Tá? Infelizmente não deu tanto tempo de fazer um off, porque eu já vou iniciar minha preparação agora em meio de janeiro, tá? Porque em abril já tem outro campeonato e eu quero ir nesse campeonato também, beleza? E também pretendo ir em novembro novamente, mas né, um passo de cada vez. Eu vou manter as categorias, tá? Eu vou ir no Fisiculturismo Clássico Júnior. Na verdade, eu não vou ir na Games, tá? Nesse último campeonato que eu fui, nesse meu primeiro eu fui na Games, mas agora eu vou ir na Culturismo Clássico Sênior, então eu vou competir ali com os caras que não são júnior, né? Tem a idade aberta, mas por altura. A Games era aberto também, qualquer altura, qualquer idade, só que agora eu vou apenas pela altura, então o número de adversários provavelmente vai ser menor. Então eu vou participar de 2 categorias novamente, eu vou começar a me preparar agora em meio de janeiro, e é mais ou menos isso aí que eu queria atualizar para vocês, beleza? Em relação ao treinamento, como é que está sendo a divisão, o que eu estou fazendo e tudo mais. Eu estou treinando 5 vezes na semana, tá? E normalmente eu estou folgando na quinta, então eu normalmente faço segunda, terça, quarta, folgo quinta e retorno sexta e treino sábado, beleza? Eu estou fazendo costas na segunda, terça eu faço quadríceps, quarta-feira eu faço peito e tríceps, aí depois retorno com posterior de coxa e depois ombro e bíceps, tá? Apesar do posterior de coxa ser o nosso ponto fraco, ainda assim
ele é um pouco melhor do que, por exemplo, peitoral e costas. Então é isso que a gente está tentando martelar nesse off-season, tá? Intensificamos bastante treino de costas, bastante treino de peitoral e adicionamos esse carb up que vocês viram agora no vídeo, né, de bolachinha de maisena com doce de leite, para dar aquele pico de insulina, restocar o glicogênio e tudo mais. E além disso, fazendo ainda uma refeição livre na semana. Então a dieta está bem tranquila, tá? Tá uma dieta, cara, bem tranquila de fazer. Tem refeição livre, tem doce, tô comendo bem, não tô passando fome nem nada. E é legal falar isso porque apesar de não estar passando fome, eu também não estou jogando muita comida para dentro. Então não está sendo aquele off absurdo onde tu come um monte, fica gordo e tudo mais. Isso aí eu com certeza nunca mais vou fazer. Foi um dos erros que eu cometi na minha última preparação e não deu tempo de secar o suficiente para ir lá para o campeonato. Então dessa vez a gente vai tentar chegar bem mais seco, mais definido e tudo mais. Beleza? Porque como eu sou natural, eu não tenho ainda um volume muito grande comparado a alguns outros atletas, principalmente também por maturidade muscular, que eu sou um cara novo, treino há pouco tempo. Então a gente vai tentar apostar um pouco mais em definição, um pouco mais em simetria, um pouco mais na linha do físico, que a linha do meu shape é até que bonito, e tentar apostar nisso então para tentar ganhar ali uma boa colocação e tudo mais, porque com certeza volume a gente não vai conseguir botar ainda mais para esse próximo campeonato, porque o período de off foi curto. A gente começou praticamente em off, acho que começo de dezembro, então não deu nem um mês e meio assim superávit calórico, então né, realmente não deu muito tempo de se preparar para isso. Mas em novembro com certeza vai dar mais tempo de a gente fazer um off, corrigir mais os pontos fracos e entrar bem melhor. Mas é um passo de cada vez, é legal a gente sempre competindo para ganhar experiência, para ganhar maturidade. O shape evolui muito, principalmente depois do campeonato, quando tem aquele rebote. O rebote, para quem não sabe, é basicamente o seguinte: para a gente competir no fisiculturismo, a gente fica muito tempo em déficit calórico, muito tempo se sacrificando, enfim, é muito cansativo. A gente, né, leva o corpo ao extremo. Vocês viram nos meus vídeos. E aí depois disso, quando tu começa a comer, começa a treinar melhor, o teu corpo reage muito bem e tu tem uma evolução muito rápida. Então é isso que a gente vai querer buscar. Logo depois do campeonato de abril, a gente vai iniciar o off, vai aproveitar esse rebote, onde o corpo vai precisar de muita energia, ele está cansado e tal, então tu vai ter nutriente para ele e para evoluir mais ainda e ficar melhor ainda em novembro. Então basicamente esses são meus planos, tá? Competir agora em abril, competir em novembro, manter a categoria júnior, que eu ainda tenho a idade para isso, e provavelmente a culturismo clássico sênior até 1,80, porque eu bati 1,76 já no campeonato. Então, meus macros já passei para vocês, a gente está fazendo as coisas com calma para não acumular muita gordura, muita retenção, e é mais ou menos isso, beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esquece de deixar o like aí embaixo, comentar, dar o feedback, é muito importante, compartilha com teus amigos e tenha certeza, tá, que agora em 2020 a gente vai voltar com os vídeos com tudo, beleza? É isso então, valeu!